Saudações a todos! Como estão? Vamos falar sobre as atualizações a respeito do Timão, pois a recuperação de um jogador fundamental está progredindo aos poucos. Vou detalhar o plano para o retorno do camisa 8. O técnico tem enfrentado alguns desafios neste começo de trabalho, mais do que o antecipado, mas a expectativa é de que a semana termine de forma positiva. Rodrigo Garro não estará apto para o duelo contra o Racing na Sul-Americana. No entanto, há uma expectativa de que ele retorne em um futuro próximo. E menciono em breve, porque muitos acreditavam que seu retorno só ocorreria após o Mundial. Mas isso deve acontecer antes disso. A previsão é que no início de junho, e considerando que já estamos em meados de maio, é provável que ele esteja de volta em 2 a 3 semanas. Por que trago essa notícia? Porque ele já fez treinos em campo na semana passada, passando por uma transição do departamento médico para o físico sob a supervisão de fisioterapeutas. Ele está no campo trabalhando a musculatura e iniciando atividades com a bola de forma individual. Esse processo ainda está em desenvolvimento. A expectativa é que até o final da semana ele consiga se juntar à parte do grupo nos treinos. Digo parte do grupo, pois há um jogo na quinta-feira e frequentemente os titulares não realizam treinos regulares, se dedicando a atividades de recuperação. Caso o treino ocorra na sexta-feira, é provável que os titulares se dirijam à academia. Portanto, a tendência é que em treinos reduzidos ele consiga interagir com o grupo até o final da semana. Para a próxima semana, há a esperança de que ele possa se juntar ao elenco e assim ir se soltando mais. Dentro desse cronograma, teremos em torno de 10 dias, uma semana, ou 10 dias em que ele poderá se dedicar intensamente para estar pronto e, quem sabe, ser listado para entrar em campo por alguns minutos num processo de adaptação. A expectativa é que ele consiga se integrar ao grupo, começando a trabalhar com a bola. Dentro desse planejamento, temos um intervalo de aproximadamente 10 dias, uma semana, a 10 dias durante o qual ele estará focado totalmente para estar disponível e possivelmente ser relacionado para participar por alguns minutos. Já discutimos anteriormente que é vital que ele retorne antes do Mundial, especialmente após a recuperação da lesão de tendinopatia patelar. Ele participou da final de um campeonato importante, mesmo enfrentando dificuldades e utilizando medicação, e depois precisou fazer uma pausa para tratar essa questão, chegando até a viajar para outro país em busca de tratamento. Agora ele está próximo do retorno, mas com a cautela necessária, uma vez que é crucial que resolva a situação antes de apressar seu retorno. É fundamental que esteja em plenas condições e o Corinthians realmente precisa dele, já que foi um jogador de grande relevância na temporada anterior. Contudo, não adianta ele voltar se não estiver totalmente apto fisicamente. A expectativa é que seu retorno ocorra após o Mundial. E isso é relevante porque esse retorno exigirá algumas partidas para que ele possa se readaptar e também para descansar, pois precisará avaliar se o músculo está em boas condições. Quando menciono o músculo, refiro-me ao fato de que ao tratar uma lesão, há uma tendência de sobrecarregar a outra perna, o que pode gerar desgaste. Ele ficou um tempo sem a intensidade de um jogo, portanto é natural que após 2 ou 3 partidas comece a sentir os efeitos. Se ele retornar após o Mundial, poderá desfalcar o Corinthians em um momento crucial da temporada, durante as fases mais intensas do ano. Assim, se sentir algum desconforto antes da pausa que se aproxima com 4 jogos restantes, ele terá um mês para repousar e treinar com o restante do grupo, se preparando fisicamente sob nova supervisão técnica para que todos os jogadores fiquem alinhados e seu retorno ocorra da melhor forma possível a partir do mês de julho. Dessa forma, ele está se preparando para voltar, mas é fundamental um período de recuperação aliado a treinamentos com o restante do elenco e exercícios físicos agora sob nova coordenação técnica para alinhar todos os jogadores e assegurar que o retorno seja ainda mais eficaz a partir do mês de julho. Assim, há a previsão de que um jogador volte na data de 1º de junho em um confronto contra um oponente, se não me engano, nessa partida. As informações indicam que na data mencionada ocorrerá esse jogo contra o rival um domingo às 6h30 da tarde em um estádio local.
A expectativa é que o jogador esteja apto para essa partida, que corresponde à 11ª rodada. Este jogo se realiza antes de uma pausa. Em seguida, a equipe concluirá essa fase inicial na data de 12 Dia dos Namorados, em uma quinta-feira, às 8 da noite, em um estádio contra um rival tradicional, encerrando assim essa etapa do Campeonato Brasileiro e voltando apenas no dia 13 de julho, onde enfrentará outro adversário. Portanto, há uma expectativa de que o atleta esteja disponível para os confrontos contra o oponente citado e o rival tradicional. Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Além disso, gostaria de abordar os desafios que o treinador está enfrentando. É importante ressaltar que ele está lidando com mais dificuldades do que o esperado neste início, pois não conseguiu manter uma formação consistente. E ao mencionar isso, refiro-me ao fato de que esta é uma decisão sua, para compreender o grupo que possui, alternando um pouco os jogadores disponíveis, mas parece claro que isso também responde a uma necessidade física, visto que alguns atletas estão sentindo o desgaste da temporada. Mesmo sendo o início em maio, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, é visível que todas as equipes estão lidando com essa situação. Algumas delas, por exemplo, têm enfrentado o desgaste físico dos jogadores mesmo nesta época do ano. Várias prolongaram suas participações no estadual, o que se reflete agora, e a equipe também faz parte desse cenário. O treinador chegou e está tentando administrar o grupo, evitando sobrecarregar os jogadores com muitas partidas em sequência. Entretanto, essa abordagem tem gerado mais resultados negativos do que positivos. É importante destacar que ele ainda está começando seu trabalho e já são apenas 4 jogos sob sua direção, o que torna a análise incisiva. Quando se opta por resguardar atletas, espera-se que os titulares entrem em campo com total vigor, como aconteceu em um jogo contra um rival onde em seguida enfrentaram outro oponente. É compreensível que a equipe se impusesse na partida, especialmente porque o adversário ficou com um jogador a menos no início do segundo tempo. Contudo, esse foi um exemplo positivo. Em outras ocasiões, ao rotacionar o elenco, não se observou a mesma intensidade física nos jogadores que foram poupados e ganharam novas chances. Por exemplo, alguns atletas não apresentaram o desempenho esperado após terem sido preservados. Outro aspecto a ser considerado é que o treinador ainda não estipulou uma formação fixa para a equipe. É razoável pensar que é cedo para isso, mas atualmente o time não possui uma escalação definida sob a nova gestão. A consequência disso é a falta de continuidade e a dificuldade de estabelecer uma identidade para a equipe. É prematuro assegurar resultados, mas a situação demanda cuidado. Ainda não tomei uma decisão sobre qual time apoiar. Reconheço que ainda é muito cedo e que o torneio está apenas começando, mas a formação atual da equipe não parece clara e não mostra qual é a estratégia do técnico. E qual é o problema disso? O problema reside na falta de continuidade e na ausência de uma identidade coletiva. É precipitado acreditar que todos os atletas usados vão se adaptar a um processo ou a uma metodologia, especialmente quando essa metodologia sequer foi definida por meio de uma escalação consistente. Ao realizar muitas modificações ao aspecto positivo de diversificar o elenco e explorar diferentes táticas. Mencionei isso recentemente, quero me manter coerente, mas neste momento a situação parece complexa. Ele realmente planeja usar um jogador como volante e outro como meia. E o atacante será que atuará como meio-campista ou como um jogador mais avançado? Tudo bem, mas esse meio-campista em questão será um novo atleta ou alguém que está voltando? De lesão, ele tem feito muitas mudanças e não conseguiu estabelecer um time fixo. Isso também reflete uma realidade que não é unicamente responsabilidade do técnico, só estou apontando esse fato. Não há problema em ele estar chegando agora. É provável que por questões físicas esteja sendo obrigado a fazer essas alterações. Estou avaliando as consequências práticas disso. Se a equipe continuar sendo alterada dessa maneira, até quando isso vai se manter? Até a próxima pausa do torneio, mais 4 partidas assim, isso pode acabar comprometendo a posição na tabela. E falando em tabela, a situação é preocupante. Se analisarmos os números em relação aos gols sofridos, é alarmante. Em 8 jogos, a equipe permitiu 14 gols. Isso mesmo,
14 gols sofridos, enquanto marcou apenas 11, resultando em um saldo negativo de 3. O detalhe é que a defesa é a segunda pior do torneio, ficando atrás apenas de outra equipe. E empatando em gols sofridos com o time que ocupa a última colocação da competição. A equipe levou o mesmo número de gols que o Lanterna 14. E é a segunda defesa mais fraca, superando apenas aquele clube que sofreu uma goleada de 6-0 e outra de 5-0. Esse clube deveria ter pelo menos, eu diria, uns 12 gols sofridos, mas a equipe permitiu que 14 gols fossem marcados, igualando-se ao pior clube da competição. E possui a segunda defesa mais vulnerável, superando apenas aquele time que sofreu 2 derrotas expressivas, uma de 6 e outra de 5, com um histórico de um 6-0 e um 5-0 certo. Aquele clube deveria ter no mínimo uns 12 gols sofridos, mas acabou sofrendo 6 de um time forte e 5 de outro, totalizando 20 gols. É a pior defesa de forma isolada. Agora a equipe e o adversário também sofreram 14 gols. Portanto, a intenção do técnico de chegar e reorganizar a defesa não está surtindo efeito, não está funcionando. Aquela teoria que discutíamos sobre ser um problema tático é pertinente porque não parece possível. Coloca um jogador, muda outro, e mesmo assim todos continuam cometendo falhas. Dessa forma, a questão não é apenas individual, o técnico chegou, mas a situação permanece a mesma e os jogadores continuam errando. Portanto, mesmo sabendo que ele é novo no cargo, preciso ressaltar que até agora a defesa não foi solucionada. É algo que deve ser tratado com urgência. E então vem a boa notícia, já que só mencionei aspectos negativos até agora. Certo! A boa notícia é que esta semana pode marcar um ponto de virada no início do trabalho do técnico. Serão 2 jogos, um pela Sul-Americana contra um oponente na quinta-feira fora de casa que poderia manter a equipe viva em caso de vitória. E no domingo, um clássico contra um rival na arena. O adversário terminou a rodada na segunda-feira empatando em casa, jogando como mandante em 0-0. Somou apenas 1 ponto e se encontra na zona de rebaixamento com 5 pontos acumulados em 8 jogos disputados. É uma campanha decepcionante desse time. O saldo é de -3, sofreu 10 gols enquanto fez 7, portanto a fase desse clube realmente não é boa. Tem apenas 2 vitórias, isso mesmo, 5 empates e na verdade uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. Que campanha complicada desse time. E o histórico recente desse clássico é amplamente favorável. O desempenho é de 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 1 triunfo, 2 empates e 5 derrotas. A campanha do Santos é bastante preocupante. O histórico recente deste clássico na Neoquímica Arena é amplamente favorável ao Corinthians. A última vez que o Corinthians foi derrotado pelo Santos naquele estádio foi em 2022, lembram-se? Foi durante o segundo ou terceiro jogo do ano, onde o Corinthians acabou sendo superado em casa pelo Santos, resultado que culminou na demissão do técnico, que havia renovado seu contrato após levar a equipe para a fase de grupos da Libertadores no ano anterior. Ao iniciar o novo ano, o Corinthians perdeu em casa talvez até de virada para o Santos. Diante disso, a diretoria decidiu pela demissão do treinador naquele momento. A torcida demonstrou descontentamento, uma vez que foi uma derrota em casa para o rival, tornando o ambiente bastante hostil. Até o presente momento foram 21 confrontos na Neoquímica Arena entre as duas equipes, com 11 vitórias do Corinthians, 8 empates e somente 2 derrotas desde a inauguração do estádio. Portanto, o histórico é amplamente favorável, enquanto o Santos vive um período delicado. Embora o Corinthians também não esteja em uma posição excelente, ocupa ao menos a 10ª colocação, enquanto o Santos está na 19ª. Nesta semana, o Corinthians se prepara para enfrentar o Racing no Uruguai, considerado o time menos forte do grupo, e que todos já venceram até agora, incluindo o Corinthians. Mesmo jogando fora de casa e sem grande motivação, é uma chance de manter a equipe viva na disputa da Sul-Americana, seja na liderança ou em uma posição de destaque. E no domingo o Santos, que tem sido um rival que o Corinthians tem conseguido superar nos últimos tempos, e as circunstâncias atuais sugerem que
O Corinthians pode consolidar esse triunfo. Encerrar a semana com 2 vitórias mudaria drasticamente a atmosfera, os objetivos e a animação do clube. Assim, o treinador poderia ter um momento de alívio e planejar a equipe para garantir sua passagem na Sul-Americana, além de tentar uma recuperação no Campeonato Brasileiro antes da pausa, buscando uma posição mais confortável. Portanto, a semana pode terminar de forma mais otimista do que se imaginava, mas é necessário comprovar isso. É essencial entender como a equipe será formada nos próximos jogos para garantir a classificação na Sul-Americana e, simultaneamente, iniciar um processo de recuperação no Campeonato Brasileiro antes da pausa, visando alcançar uma colocação que ofereça segurança. Dessa forma, a semana pode acabar sendo mais promissora do que se previa. Mas é preciso validar isso. Os 2 oponentes não são fracos, mas atravessam um momento inferior. Assim, o Corinthians tem a oportunidade de buscar a vitória em ambos os confrontos. Mesmo que a Sul-Americana não seja o foco principal, um triunfo trará moral e confiança. No domingo, apesar da situação complicada do Santos, trata-se de um clássico que também proporcionará um impulso de moral e confiança. A semana aparenta ser promissora e deve ser abordada com seriedade para que o Corinthians possa então enfrentar outros desafios, como questões defensivas e mudanças inesperadas do treinador, além de esperar o retorno de um jogador. Tudo isso compõe o cenário atual do clube. Não há espaço para debate sobre isso. Em relação a uma questão levantada, compartilhei uma opinião que nem todos conseguiram compreender. Algumas pessoas chegaram a fazer cortes sobre isso, mas a verdade é que há quem não entenda o que significa ter uma opinião. Algumas indagam dizendo que desejam apenas informações, mas sou eu quem conduz meu trabalho. Não é aceitável que alguém me diga que não posso expressar meu pensamento. Assim, manifestei que deveria haver uma busca por atletas caso se tornassem disponíveis no mercado, mas já ficou claro que não se pretende procurar ninguém neste momento. Há uma única prioridade agora, que é conseguir votos. O atual dirigente não é o presidente do clube, mas sim o presidente da urna. E não faço isso por perseguição, mas sim por um olhar realista para os torcedores. O clube está em um estado de estagnação. Houve uma viagem a Curitiba para dialogar com o representante de um goleiro em uma tentativa de negociação, pois se reconhece o potencial do atleta. O comentarista aborda a condição do clube, enfatizando que a equipe se encontra em um momento de estagnação. Um dirigente decidiu viajar de avião até Curitiba para conversar com o agente do goleiro na busca por uma solução, dado seu bom relacionamento tanto com o atleta quanto com o treinador. A intenção é que o goleiro possa encerrar seu empréstimo ao clube do Ceará e ao time paranaense, mantendo as mesmas condições com a equipe paulista, ou seja, sem custos, uma vez que ele prefere ser reserva no clube paulista do que no paranaense. Seu desejo é retornar a trabalhar com o treinador principalmente. Assim, o dirigente fez essa viagem e se encontrou em um hotel em Curitiba, onde se reuniu com o agente para tentar avançar nas negociações. Essa é a situação atual. Além disso, um outro atleta também foi mencionado nas conversas, representado pelo mesmo agente, mas não surgiram novas informações. O dirigente deixou claro que não é possível avançar nas tratativas e destacou que a prioridade mudou. Ele foi categórico ao afirmar que não há contratações previstas. Uma fonte relevante dentro do clube revelou que o foco agora é reverter uma quantidade considerável de votos em uma possível votação no Conselho Deliberativo. De acordo com essa fonte, a meta é reverter 70 votos. Nesse contexto, esse se torna o principal objetivo. Não se trata de reforçar a defesa, ajustar o meio-campo ou contratar um atacante. A situação do clube é essa neste momento. O dirigente reiterou que não haverá novas contratações e que a prioridade é reverter 70 votos. A dinâmica das informações flui assim, e soube que o dirigente se encontrou com o agente do goleiro, mas é necessário considerar a natureza da contratação em questão. O goleiro também enfrenta dificuldades em sua trajetória e a análise do elenco é bastante alarmante. A avaliação indicou que o grupo mostra sinais de desgaste e o problema não se resume apenas ao aspecto físico, mas também está relacionado às características dos jogadores. O time conta com atletas que
apresentam dificuldades de velocidade, o que sugere uma montagem inadequada do elenco. O dirigente já havia apontado essa preocupação antes, e a conclusão é que o grupo demonstra sinais de cansaço, algo que não pode ser solucionado simplesmente com treinos físicos. Não é suficiente somente alterar a preparação física. Observando o time atual, notasse que alguns atletas estão enfrentando problemas de desempenho? Ao examinar os jogadores, fica claro que a lentidão afeta o rendimento. Portanto, ao se falar sobre os atletas, alguns estão visivelmente desgastados. Se alguém discorda dessa avaliação, está livre para contrabalançar. É crucial debater essas questões sem citar nomes, mas a situação do elenco é preocupante e exige atenção. Caso existam divergências, é permitido expressar a opinião. Não se considera que um dos atletas citados esteja entre os que estão demonstrando cansaço. Foi realizada uma análise sobre jogadores tidos como desgastados, incluindo aqueles que são percebidos como mais lentos. É fundamental destacar que a questão não se relaciona a desinteresse, mas sim às características do grupo. A noção de cansaço precisa ser interpretada de maneira mais abrangente. Há um erro relevante ao escalar atletas que não apresentam a intensidade exigida em campo. Apesar de sua juventude, um dos jogadores também apresenta lentidão, o que afeta o rendimento da equipe como um todo. Essa é uma situação preocupante, especialmente em um momento onde o clube enfrenta desafios internos. Existe uma controvérsia em torno de um atleta que parece estar mais concentrado em assuntos externos do que nas demandas do time, criando uma sensação de abandono. A gravidade do cenário aumenta pela falta de reforços, o que significa que a comissão técnica terá que trabalhar com as opções que tem à disposição. O time, em vários aspectos, já demonstra sinais de desgaste com jogadores que não conseguem manter a mesma velocidade de antes. Um jogador que era um importante recurso também já mostra indícios de exaustão. Assim, não há perspectivas de chegada de novos atletas que possam melhorar a situação. Enquanto isso, a liderança aparenta estar mais preocupada com questões pessoais, o que levanta a necessidade de uma reflexão sobre a atual gestão. O que se almeja é que a atenção esteja voltada para o desempenho da equipe. A participação e as opiniões sobre essa situação são bem-vindas, pois todos desempenham um papel relevante nesse momento crucial. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A surpreendente investida da Qatar Airways no futebol brasileiro promete abalar as estruturas do esporte nacional. A gigante do setor aéreo apresentou uma proposta histórica para adquirir o controle da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Corinthians, um dos clubes mais populares e tradicionais do país. A proposta, mantida sob sigilo nos bastidores por semanas, veio à tona nesta segunda-feira e já movimenta os bastidores do Parque São Jorge. Trata-se de uma oferta financeira sem precedentes, que pode representar a maior transação da história do futebol brasileiro. Segundo fontes próximas à diretoria corintiana, a Qatar Airways estaria disposta a investir valores na casa dos bilhões de reais para assumir o comando da operação esportiva do clube por meio do modelo de SAF, que permite a transformação dos clubes em empresas. A proposta envolve não apenas o pagamento de dívidas do clube, que ultrapassam os 900 milhões de reais, mas também investimentos massivos em infraestrutura, categorias de base, contratações de peso e modernização do estádio. A oferta, caso seja aceita, colocaria o Corinthians em um novo patamar financeiro e competitivo, podendo atrair grandes nomes do futebol internacional e recolocar o clube entre os protagonistas do continente. A diretoria do clube ainda estuda os termos do acordo com cautela. O presidente Augusto Melo reconheceu que o interesse de investidores internacionais é um sinal da força da marca Corinthians, mas ressaltou que qualquer negociação será feita com transparência e respeitando os interesses da torcida. Nos bastidores, parte da oposição se mostra preocupada com a perda de identidade e autonomia do clube, temendo que o Timão se torne apenas mais um ativo na prateleira de uma multinacional. Mesmo assim, a possibilidade de reestruturação completa
e a chance de livrar-se do sufocante passivo financeiro fazem com que a proposta ganhe força entre conselheiros e torcedores. A Qatar Airways, que já possui parcerias com grandes clubes europeus como PSG e Roma, busca ampliar sua influência no cenário esportivo global e enxerga no futebol brasileiro uma vitrine estratégica. A investida no Corinthians sinaliza uma nova era para o futebol nacional, onde o capital estrangeiro começa a ditar o jogo fora das quatro linhas. O próximo capítulo dessa negociação promete ser decisivo. Com a pressão crescente da torcida por soluções que devolvam o clube aos dias de glória e com cifras tentadoras em jogo, a diretoria corintiana terá de tomar uma das decisões mais importantes de sua história. O Timão pode estar prestes a virar uma potência global ou a entrar em um terreno desconhecido e repleto de desafios. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!